paz do Eterno seja com todos. Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo. Como nós anunciamos essa semana, anteontem, nós estamos nessa segunda parte da nossa live, fazendo um comentário expositivo sobre o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 6. O texto é o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, o que nós falamos na nossa live anterior, fazendo uma análise contextual, que essa passagem ela vai acontecer quando o Senhor Jesus está deixando o templo de Herodes. O versículo 1 nos dá esse momento exato. Ele diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então observa bem, as construções do templo. Então nós dissemos naquele contexto, nós falamos a respeito desse contexto onde nós havíamos colocado que a saída do Senhor Jesus, o templo, ele havia sido rejeitado pelas lideranças religiosas da época. Nós falamos que as lideranças religiosas da época, quais eram as lideranças? Saduceus no templo, fariseus na sinagoga, essênios retirados para o deserto, zelotes sempre procurando bolar uma rebelião, alguma coisa de combate físico, e os herodianos, que eram basicamente um partido político. O negócio deles era político, eles eram religiosos, porém religiosos políticos. Então eu pergunto para você, isso tem alguma similaridade com o nosso tempo? É óbvio que sim, é claro que sim. Porém, a palavra nos diz que o Senhor estava saindo do templo. O que tinha no templo? O templo de Herodes, conforme eu disse, eu estou fazendo uma recapitulação, tá? O templo de Herodes, ele foi construído em cima de um chassis do antigo tabernáculo. Então ele tinha tudo de bacana, mas a essência do templo, ali dentro, a construção, ela obedecia o mesmo formato do tabernáculo. Ou seja, ele tinha um átrio, depois vinha o prédio, e naquele prédio haviam dois cômodos principais, que era o lugar santo e o santíssimo, ou o sagrado dos sagrados, como dizem os meus irmãos, os nossos irmãos messiânicos e netzarim. Então, o sagrado dos sagrados. Na parte do átrio tinha o altar do sacrifício, a pia de bronze. Na parte do lugar santo tinha a mesa de pães da proposição, tinha o candelabro de 7 pontas e tinha o incensário, a mesa do incensário. E no sagrado dos sagrados tinha a arca da aliança. E o que é que tinha na arca da aliança? Tinha lá a vara de Arão que floresceu, está lá na antiga aliança. Tinha o pote de maná que caiu no deserto, está lá na antiga aliança. E tinha a tábua com a lei moral, com os mandamentos.
Está lá na Antiga Aliança. Então, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia, toda revestida de ouro, e a tampa, ela tinha uma tampa. Essa tampa era um bloco só, tinham dois querubins, um de frente para o outro, com a cabeça voltada para baixo e um de frente para o outro. Do meio ali dos querubins é que se ouvia a voz do Senhor, e isso só podia ser o sumo sacerdote. Ele entrava ali uma vez no ano e era sacrificado lá fora um cordeiro ou um bezerro, e ele entrava ali em Yom Kippur, que era o dia da expiação. Ele entrava ali, fazia expiação por ele mesmo, depois fazia expiação por todo o povo. Ele entrava ali aspergindo o sangue daquele cordeiro com o incensário na mão e produzia toda aquela fumaça. Depois ele aspergia uma gota do cordeiro ali sobre a tampa, sobre o propiciatório, e dali então aparecia aquela fumaça brilhante que muita gente chama de Shekinah, mas a gente sabe que na verdade aquela fumaça ali, ela se chama Kevod, que significa a presença. Shekinah, na realidade, não é Shekinah, é Shahaniah, uma palavra composta de Shahan, que significa presença. Iá é o nome abreviado de Iavé, Senhor. Então, nós, de qualquer maneira, a Bíblia não fala de Shahaniah, a Bíblia fala de Kevod, da presença, mas não está tão distante assim, porque Shahaniah significa presença, habitação de Deus. Muito bem, o que eu estou falando? Eu estou falando isso para você entender que tudo no tabernáculo, tudo, o Senhor Jesus, ele era a essência de tudo que tinha no tabernáculo. Tudo ali era uma sombra do Mashiach, do Messias, do Cristo em grego, que haveria de vir. Então tudo ali apontava para o sacrifício, tudo ali apontava para o servo sofredor de Isaías. Então aquilo ali mostrava tudo falava a respeito do Senhor Jesus. O altar do holocausto, a pia de bronze, a mesa dos pães da preposição, eu sou o pão da vida, o candelabro de 7 pontas, eu sou a luz do mundo, o incensário, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E até a própria arca da aliança. Muito bem, então o que ocorre? O Senhor Jesus deixa o templo, sendo que tudo lá dentro apontava tipologicamente para ele. Então, o que nós podemos concluir disso? Ou seja, o Senhor Jesus não está no templo e ele é a essência do templo. Ele é aquilo que dá vida ao templo e tudo que dava sentido para o templo. Então, o que a gente pode concluir? Então, nós falamos naquela live que o templo perdeu a sua essência mística, espiritual e profética. Só restaram liturgias, as regras, os dogmas, as leis deles, e quem ficou lá ficou por conta própria, ficou sozinho. E a fé deles ficou uma fé sem conteúdo que a justificasse. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, qual era o fundamento daquilo que eles acreditavam, pelo qual eles estavam ali? Então, são essas questões que nós colocamos naquela introdução da nossa última live. Ou seja, nós colocamos que o Senhor Jesus ia deixando o templo, estava deixando, é um ato contínuo.
Não era um ato definitivo, ele estava deixando. Nesse momento, os discípulos que o acompanhavam começaram a mostrar as construções e tal. E aí o Espírito do Senhor estava para profetizar. A virtude dele estava para revelar coisas grandes e ocultas, conforme Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, muito bem, ali nesse contexto é que o Senhor vai começar o famoso sermão escatológico. Porém, antes dele começar o sermão escatológico, antes dele falar para a raça humana, para a humanidade, coisas grandes, portanto, para toda a humanidade, ele primeiro deixa uma palavra para nós. Essa palavra ela é dividida em três versículos, 4, 5 e 6. A primeira palavra está nos versículos 4 e 5. Olha, vede que ninguém vos engane. Então, ele primeiro vem falar da operação do engano. Ele fala da operação do engano, ele depois vai dizer que muitos vão aparecer dizendo que é ele, que é o Mashiach, que é o Cristo, porém não é ele. Muitos vão chegar, vão se dizer o homem poderoso, o homem da oração poderosa, o homem que faz milagre. Olha, é falso profeta. Porque todo o poder sobrenatural está nas mãos do Senhor. Está nas mãos de Yeshua, que é o nosso Mashiach. Eu estou falando palavras que são do hebraico, tá? Para que você entenda. Na verdade, nós estamos falando de Jesus ou Cristo. Então eu vou falar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, todo o poder estava nas mãos do Senhor Jesus, o Cristo, de Yeshua, o Mashiach, o Messias. Então, na verdade, ele está nos alertando. Então, a primeira palavra é uma palavra de alerta, é uma exortação, vede que ninguém vos engane. E a segunda palavra, isso está nos versículos 4 e 5. A segunda palavra está no versículo 6. Essa palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra de motivação, de fortalecimento, de esperança. Ela é uma palavra de orientação. Na verdade, o Senhor nos orientando. Então, essa palavra, a gente tem esmiuçando essa palavra exegeticamente falando, porque exegese é um método de interpretação. Você vai retirar do texto a mensagem que está oculta, que está por detrás do texto. Então, você pode dividir esse texto em 4 palavras-chave. A primeira, vede. A segunda, não vos assusteis. A terceira, é necessário. E a quarta, ainda não é o fim. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Eu quero saudar ao meu querido amigo, nosso irmão, Rabi Yoshenvert, Yeroshenvert, Josevert, é o nosso querido irmão. Paz do Eterno, meu irmão. Baruch Hashem. Então, Shalom. Então, essa palavra ela pode ser esmiuçada nessas 3 orientações. Ela é uma palavra de orientação, de consolo, de fortalecimento e, por que não dizer, é uma palavra de motivação. Olha, não desanima, não desiste, porque não é o fim, não. Então nós vamos olhar aqui, vamos usar uma ferramentinha da exegese, que é a etimologia, para a gente não ficar no achismo,
Tem muita gente que vai ficar falando, ah, o Espírito Santo está me dizendo, o Espírito Santo está me dizendo aquilo. Olha, não é isso não, o Espírito Santo orienta sim, mas ele nos orienta, mas nós temos as ferramentas, ele nos dá as ferramentas, ele nos mostra o caminho exegético do texto para que a gente possa depois então fazer uma interpretação gramatical. Mas primeiro nós precisamos estabelecer exatamente qual é o sentido da palavra nos originais, nos textos mais antigos, para que depois, então, a gente possa estabelecer um raciocínio contextual sobre essas palavras. Então, a primeira palavra é vede. No hebraico, ela não tem muita significação, ela não tem muita profundidade, mas o grego nos dá uma profundidade. Quando foi vertida para o grego, essa palavra ela vem do verbo oraó, que significa o quê? Significa três coisas. Primeiro, perceber. Segundo, discernir. E terceiro, ter cuidado. Então, perceber é uma coisa que só é possível com aquela pessoa que está atento. Na verdade, ela está embutida em ter cuidado. Porque a pessoa que é cuidadosa, ela percebe as coisas. Então, essa palavra, ter cuidado, nós vamos encontrar ela ali na 1 Pedro 5:8, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Nós vamos encontrar ali dizendo o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, aqui tem essa palavra. Ou seja, o que essa palavra está nos dizendo aqui? 1 Pedro... Vamos ver aqui... 1 Pedro 5. Muito bem. Então, essa palavra está nos dizendo que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar, bramando, rugindo. Irmãos, na verdade, o leão, quando vai atacar, ele não ruge. Entende? O leão, ele faz isso, ele emite um som, eu já falei aqui uma vez, isso é cientificamente comprovado e biologicamente comprovado, que ele emite um som subtônico. Esse som subtônico só pode ser ouvido por outros animais. E é um som tão aterrador, que ele desestabiliza a presa. Ele desestabiliza. Então, na verdade, esse som ele busca marcar posição. Ele é um som que vem, que a pessoa não sabe, mas começa a sentir um pavor, um pânico. Aí entra uma outra palavrinha aqui que nós vamos falar a esse respeito. Não vos assusteis. Então, o leão, ele faz isso. Ele vai fixar no rebanho, ele não é doido de entrar no meio do rebanho. Ainda mais se for gnus, ainda mais se for aqueles rebanhos, aqueles bois africanos. Ele não entra no meio, porque senão ele tem duração curta. Ele tem duração curta. De maneira que ele escolhe presas preferenciais. A primeira presa preferencial é aquela que está
desorientada. Essa é a presa preferencial. Depois, a segunda presa preferencial é aquela que está fora da posição. E a terceira presa preferencial é aquele que é o doente, o enfermo. Irmãos, eu vou precisar fazer uma pausa aqui, um segundinho só, porque a bateria do meu celular está acabando. Não sai daí, só um minutinho. Prontinho. Resolvido o problema. Ok. Muito bem. Então, a primeira presa preferencial é o rebelde. A segunda presa preferencial é aquele que está fora da posição. É o fraco. E a terceira presa preferencial é o doente. Então, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios, nós vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, esses aí não discernem o corpo do Senhor. Então está escrito assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, está falando aqui, era o texto da ceia. Mas esse texto, ele vai além da ceia. Ele está mostrando para nós pessoas que estão no corpo de Cristo, o crente que não discerne. E aqui o essencial para perceber a segunda palavra que vem é o discernimento. Então, se a pessoa não tiver na posição, não for obediente, bem-aventurados os humildes. O que é humilde? Humilde não é nas vestes, humilde não é na renda, no rendimento. Humilde é aquele que se deixa conduzir, aquele que reconhece a autoridade espiritual, a autoridade secular, que obedece às leis. Esse é o humilde, porque esses verão o reino de Deus. Então, o humilde é aquele que se deixa conduzir. Ele não é um trouxa, ele não é um boboca. Entende bem? Entende? Então, o humilde é aquele que obedece, aquele que dá ouvidos. Aquilo que o profeta Samuel vai falar para Saul: acaso o Senhor não tem mais prazer em que se lhe obedeça a sua palavra do que se lhe ofereça holocaustos e sacrifícios? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Olha só, naquela ocasião, o Espírito do Eterno, o Espírito do Senhor já estava falando da importância de ser humilde. Depois o Senhor Jesus vem trazer numa outra linguagem, mas ele tá linkando essa palavra com a antiga aliança. Tudo na nova aliança, no Novo Testamento,
só é válido porque é confirmado, baseado, firmado na antiga aliança. Eu não gosto de falar antiga, eu gosto de falar primeira aliança, porque a segunda não anulou a primeira. A primeira foi para Israel, a segunda foi para nos enxertar, foi conosco. Então, tudo. E aí o Senhor vem falando, e o apóstolo também vai trazer essa explicação para nós. Então, voltando de novo àquilo que eu estou falando, o leão, ele vai buscar primeiro o rebelde, o desobediente, depois ele vai buscar o fraco, aquele que está sempre com dificuldade, e aqui a gente lembra daquela parábola do semeador, aquele que joga a semente no terreno. Primeiro é o beira do caminho, depois é o pedregoso, depois é o terreno, é o espinheiro. Cada tipo de terreno desses mostra uma mentalidade, mostra o chão, a terra fala do coração do homem. Então, nós vamos observar que cada tipo de terreno desses é um tipo de coração, um tipo de atitude, um tipo de mentalidade. Beira do caminho, pessoa que está sempre fora, aquele famoso simpatizante. Ele é o indefinido. O pedregal, o terreno cheio de pedras, é aquele que vive enfiado em dificuldades. Por que ele vive enfiado em dificuldades? Porque ele é um desobediente. Ele só obedece quando ele está na igreja. Ele é envolvido por aquele ambiente espiritual, na igreja, na congregação, na sinagoga. Ele entra ali, aquelas músicas, toda aquela liturgia, ele ali quebranta, ele chora, ele pede oração, você fala, ele diz amém, amém. Mas quando sai dali, ele volta para as mesmas dificuldades que tinha antes dele entrar. É por isso que eu falo, eu tenho dito e falo mesmo, o lugar não é importante. A decoração do lugar não é importante. É tudo bonito, é tudo bacana, sim, com certeza, mas isso para Deus, o que é mais importante? O mensageiro não é importante. Quem está falando aqui é nada. Eu não tenho nada de mim mesmo para você, mas eu estou passando para você aquilo que eu tenho, que eu recebi. Eu estou compartilhando contigo algo da parte do Senhor, que pode fazer uma diferença na sua vida se você quiser. Então, o mensageiro não é importante. Importante é o quê? Importante é a mensagem. Isso é importante. Se ela faz sentido para você. Se ela chega aí no fundinho do teu coração, nesse lugarzinho aí que ninguém entra. E outra coisa que é importante é o que você vai fazer com essa mensagem depois que sai da igreja, depois que sai da reunião, depois que sai do serviço, depois que termina o serviço na sinagoga, na congregação, depois que termina o culto na igreja e depois que essa live foi encerrada. Isso é que importa para Deus, a mensagem que você vai fazer com ela. O resto, irmãos, é detalhe. Detalhe. Então, voltando lá onde eu estava, então é o rebelde, aquele que está fora de posição, o fraco e também o doente. Doente é complicado. Aquelas pessoas que têm a famosa síndrome da queda espiritual. É uma doença que só dá em crente. Então tem uma série de coisas das pessoas que estão fora da posição. O leão, ele vai escolher exatamente isso. Eu vou resumindo aqui, porque isso aqui é um estudo. Então eu preciso te explicar com detalhes. Mas voltando, sintetizando para a gente poder progredir no assunto. O leão vai escolher o rebelde, o que está fora da posição, está deslocado do rebanho. O rebanho está aqui ou ele está aqui, ou ele vai escolher o fraco e o doente, porque esses ficam para trás. Normalmente quando está doente está fraco.
Então eu diria que são duas presas preferenciais, o rebelde e o fraco. Fraco por doença, fraco por desobediência. Então ele emite esse som subtônico. Então o rebanho já entra em alerta. Entrando em alerta, o rebanho imediatamente ele se posiciona, ele se une, ele se junta. Por quê? Porque o inimigo não combate o corpo. O corpo tem um cabeça, esse cabeça é o Cristo, é o Messias. Ele não se mete a besta no corpo. E a segunda palavra que diz aqui, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Aqui, o Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que os teme, daquele que o teme e os livra. Então, na verdade, semanticamente falando, etimologicamente, não há diferença entre redor e derredor. Mas aqui o apóstolo quis dizer o quê? Derredor seria uma situação próxima. E redor seria uma situação bem mais próxima. Então, se você fizer um círculo, a área maior seria o derredor e a área menor seria redor. Redor, então, é aquilo que está próximo, está perto. Por quê? Porque o Senhor é nosso escudo. O Senhor, ele se apresenta assim, como torre forte, como esconderijo do Altíssimo, como escudo. E o que é o nosso escudo? O que é a nossa proteção? O que é? É a palavra de Deus. Está aqui. A gente se esconde aqui. A gente esconde o que está aqui no nosso coração. Não é à toa que Davi escreveu lá no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tudo isso é importante para nós nesse contexto que nós estamos vivendo de pânico, nesse contexto que nós estamos vivendo de pavor, de terror, de medo. Vamos voltar então aqui para o texto. Sede sóbrios e vigiai. Ou seja, essa palavra no grego significa nefo. Nefo, que quer dizer o quê? Equilibrado, sóbrio, equilibrado, controlado, sereno, calmo. Então, o contrário de equilibrado é o desequilibrado. Pessoas que resolvem fazer as coisas do jeito que dá aqui na cabeça. Veja bem, a mente é o lugar preferencial de combate do adversário, tá? Na mente. Não é você, não é nada, é a sua mente. O inimigo começa a te derrotar na mente, quando ele começa a julgar os dardos inflamados, que está lá em Efésios 6, de 10 a 18. Você vai ler sobre isso lá. E ele diz: sede sóbrios, ou seja, o contrário de equilibrado é desequilibrado, e vigiai, ou seja, vigiai é uma palavra também do grego, tem muito significado. O grego nos ajuda muito. Não tem nada a ver com o contexto grego. Aqui é uma transliteração do hebraico para o grego. Então, gregoreo, que significa acordado, cauteloso, alerta. Então, ou seja, atento. O contrário disso, o contrário de sede sóbrio, o contrário de sobriedade é a embriaguez. Ou seja, o que é o embriagado? A pessoa está embriagada, ela está envolvida em alguma coisa, e esse sentido de sobriedade aqui nos mostra, você traz à sua mente duas coisas: o bêbado e a pessoa sóbria. Você vê o contrário, você vê as duas coisas. Não preciso nem ficar falando aqui
etimologicamente, gramaticalmente, porque cada um já tem uma ideia exata do que é sobriedade e embriaguez. O embriagado, ele vive uma realidade fantasiosa. Ele vive, na verdade, ele vive fora da realidade. Ele não consegue entender, discernir, porque ele está afetado, ele está fora da sua condição normal. Então, a sobriedade vem quando você está devidamente guardado, equilibrado. E o equilíbrio traz, ele vem na medida em que você está alimentado. A sua alma, a sua mente está sendo renovada. Você está se renovando. Por isso que é importante a pessoa fazer o devocional. Mesmo nós que estudamos, às vezes eu sinto muita necessidade. Muita. Nós que ensinamos, nós que dirigimos congregação, nós às vezes ficamos só por conta daquilo que nós temos que fazer. Mas nós também, porque a gente acaba virando para-brisa. A gente vira vidraça. O crente que é chefe de família também vira vidraça. Ele é vidraça. Porque o diabo quer atacar as famílias de qualquer jeito. Quer destruir as famílias, quer trazer prejuízo, quer trazer discórdia, quer trazer guerra, quer trazer pânico, enfim, histeria. Então, ou seja, essa palavra nos é muito, mas muito mesmo rica. Ela vai nos levar a isso. A segunda palavra, que oraó, eu disse que vede, eu ainda estou ainda nessa palavra. Vede significa perceber, discernir e ter cuidado. Então, o discernimento significa o seguinte, 1 Coríntios 2, versículos 10 a 15, que diz o quê? Esse discernimento é o discernimento espiritual, mas também é o discernimento físico, concreto, discernimento real, da vida real. Mas se você estiver mal espiritualmente, embriagado, você não vai discernir as coisas que estão acontecendo, que as pessoas não vê com os olhos da carne. Então diz assim o seguinte, o texto diz aqui, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ainda também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito do homem, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, o que é o espiritual discerne o material, mas o material não discerne o espiritual. Então, esse discernimento de ver é um discernimento espiritual. E aqui, finalmente, ter cuidado. Vede. Ou seja, perceber, discernir e ter cuidado. Aí, essa palavra de ter cuidado está exatamente em cima da explicação que nós falamos do texto de 1 Pedro 5:8. Ou seja, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Então, aqui, nós vemos a primeira palavra, que é o equilíbrio.
Sede sóbrios. Sobriedade, ela vem de você estar equilibrado, informado, ao contrário de embriagado. Vigiai, a vigilância. O que é a vigilância? Gregoreio, acordado, alerta. A vigilância, na verdade, é o cuidado. E o primeiro cuidado não é contra quem quer te derrubar, não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Satanás, ele trabalha aliado com três. É Satanás, a influência do mundo e a influência carnal. O pior de todos eles é a influência carnal, porque ela está em nós mesmos. Porque Satanás já está derrotado, já sabemos para onde que ele vai, qual vai ser o destino dele, independentemente do que eu e você façamos, independentemente do que a igreja possa fazer, Deus já estabeleceu o destino de Satanás. Ele perdeu na cruz, ele perdeu quando a igreja sobreviveu, ele perdeu quando os nazarenos não foram massacrados, sobreviveram, ele perdeu quando os messiânicos sobreviveram, ele perdeu quando os textos bíblicos, apesar de tanta tentativa de julgar fermento, ele chegou 21 séculos depois até nós e vai prosseguir, porque existe uma palavra que diz: passará o mundo e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, ou seja, a palavra do Senhor vai sempre permanecer, vai sempre agir, ela não vai voltar para ele vazia, ela sempre vai fazer o que ele determinar, o que está escrito nela, ela tem poder para aquele que crê, para todo aquele que crê, e ela não vai voltar vazia nunca, aleluia, por isso, aleluia. Então, são coisas importantíssimas. O fato de você estar vigilante, a vigilância vem de nós mesmos. Você tem que ver, a palavra diz, aquele que pensa que está de pé, olhe para que não caia, cuide para que não caia, vigie para que não caia. É um trabalho que nós precisamos estar sempre fazendo, sobretudo quem ensina, quem lidera, quem é cabeça. Anotem que eu estou falando. Quem acha que é o suprassumo da cocada, ou quem acha que é a última Coca-Cola do deserto, já começou a cair. Já começou a cair. Aqueles irmãozinhos que se sentem superiores aos demais. Eu sei mais do que ele, a minha teologia é melhor do que a dele, o meu pardês, eu arrebento. Olha só, já está caindo, pode ter certeza, fica tranquilo. Esse aí já está caindo. Por quê? Porque ele não olhou para ele mesmo, ele só olha para o outro. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse: antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no teu primeiro. Entende? É mais ou menos desse jeito aí. Irmãos, evangelho, liderança, parece que é muito bonito. Porém, tem muita gente que está dormindo, que está embriagado por isso. Muitos aí não estão vigiando, porque, na verdade, evangelho, liderança é servir, é mordomia. Você tem, mas na realidade não é teu, é emprestado para você como se seu fosse, sabendo que não é. Mordomo é isso, ele cuida de uma coisa como se fosse dele, sabendo que não é, que ele vai ter que dar conta disso. E o que nós vemos hoje aí em dia? O que nós vemos? É o inverso disso. Nós vemos pessoas que se sentem, a gente vê ex-crente, pessoas que vão para o judaísmo e depois começa a bater no crente, começa a chamar de palhaço, de burro, de idiota, de não sabe nada. Como nós vemos também outras pessoas que falam mal, batem nos nossos irmãos. Veja bem, o Deus é o Deus de Israel. Ele escolheu Israel. A Bíblia é toda israelita. Os apóstolos, discípulos, com raríssimas exceções, como é o caso de Lucas, mas que era de fala aramaica, é todo mundo judeu. Entende? Então, você cristão que acha que esse pessoal aí,
os nazarenos ou os messiânicos, ou até os ortodoxos mesmo, que esse pessoal não sabe de nada, olha, você está precisando dar uma lidinha em Romanos 11. Dá uma lidinha lá, tá? Não fique embriagado com isso aí não. Quem é pastor, quem recebeu essa baita responsabilidade, não fica achando que os outros são menores que você não. Faz isso não. Você que está numa denominação que tem aí 1.000, 5.000, 10.000 membros, não fica pensando que a sua igreja é a melhor do mundo, não, tá? Faz isso não. Qualquer dia desse eu vou falar um pouquinho mais a esse respeito. Mas vamos progredindo aqui. Então, o Senhor Jesus nos dá 4 palavras de orientação. A primeira eu já falei até aqui. Ou seja, vede. A segunda palavra é não vos assusteis. A terceira palavra é necessário. E a quarta palavra ainda não é o fim. Ou seja, não vos assusteis é uma palavra que no grego, nos documentos mais antigos, assustar, na verdade, é troeó. Tá estranho, né? Mas é a pronúncia que nós podemos fazer do grego. O hebraico, pelo menos, a gente tem uma noção. O grego, pronúncia, se perdeu mesmo. Então, ou seja, o troeó significa tumulto, perturbação. A esse respeito, tem um texto aqui muito bacana, muito bacana. Tumulto, perturbação, ansiedade. O primeiro deles que eu quero trazer aqui para a nossa meditação está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha bem, para quem está ansioso, angustiado, atormentado, desequilibrado, com medo, escuta isso que eu vou falar. Mensagem deixada pelo nosso Senhor, nosso Salvador. Está escrito, olha bem, Filipenses 4, 6 e 7. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Pode ser o que for. Pode ser corona. Irmãos, vai piorar. Vai piorar. Começou com a peste na Europa, que dizimou metade da população da Europa. E no final eu vou falar um texto de Apocalipse, eu vou deixar um texto aqui para os irmãos depois debruçarem sobre ele, que vocês vão ver que isso aqui, de tudo que está sendo falado atualmente, é o princípio das dores e tal, tá tudo bem, pode até ser. Mas esse texto, eu meditei sobre ele aqui, para mim é o que mais faz sentido nesse contexto todo que nós estamos vivendo. Em Apocalipse. No finalzinho eu vou falar, tá? Então vamos lá. Diz assim: e não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como que você faz isso? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, a paz, o shalom, a erenê de Deus, que excede todo entendimento, a paz. Eu gostaria que... gostaria não, qualquer dia desse eu tenho certeza que nós vamos falar sobre essa palavra shalom. Ela é uma palavra tão profunda que a gente não faz noção, a gente não tem noção. Shalom, ele significa muita coisa. Significa firmeza, equilíbrio, tranquilidade. Não é só paz, não. A fidelidade. Shalom, ela é uma palavra que ela é muito, 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 muito significativa. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que ela excede o entendimento? Por quê? Porque você que está vivenciando esses dias difíceis, ela excede o entendimento. Por quê? Porque pelo entendimento natural, pelo entendimento normal, racional, você era para estar em pânico. Irmãos, eu estou tomando conhecimento de pessoas que estão se suicidando por causa desse negócio de corona.
por causa de toda esse clima de histeria generalizada que se abateu. Eu disse aqui, falei há segundos atrás, que vai piorar, e vai mesmo. Começou com a peste, eu disse, a peste negra, porém depois da peste negra abriu-se o que? A Revolução Industrial. Depois vieram outras coisas. Aí vem AIDS, aí vem Ebola, aí vem a febre suína, aí vem H1N1 que ainda está aí, o influenza. E veja, cada vez pior. O Covid-19, ele é o 19º Covid, ou seja, é uma gripe que se especializou, mutou e se especializou. A velocidade dele de incubação e de transmissão é infinitamente 10 vezes pior do que foi da peste, do que foi da gripe espanhola e desses xing-lings que tem por aí. Entende? Apesar do estrago ser menor. E o que ele faz? Ele entra no organismo, se replica, faz as células replicarem proteínas que são dele, e se você tiver uma enfermidade pré-existente, ele potencializa aquela enfermidade, que se a pessoa não estiver administrando aquilo, ela vem a óbito. É isso que esse corona faz. Então, o que não se está falando as informações que não se estão passando se essas pessoas que estão morrendo, que vieram a óbito, já tinham algum tipo de doença pré-existente. O Brasil está com 1.000 e tantos casos, que é a última informação era 1.000, e agora já deve estar com 1.000 e mais não sei quantos. Não se diz, escuta, esses que estão morrendo aí, estavam doentes de alguma coisa? Não sei, mas informa quando estão morrendo. Então, existe uma estratégia perversa. São pés que se apressam em agredir. São pés que se apressam para o mal. Então, a imprensa, longe de estar prestando um serviço, está prestando um desserviço. Por quê? Informar é importante, sim, mas informa certo, dá a informação completa. Então tem gente que está morrendo de pânico, de medo, homens desmaiando de terror. Tem profecia nesse sentido aqui. Entende? Então, aqui a palavra está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Excede o entendimento, por quê? Porque aquele que busca renovar o seu entendimento, esse aí está experimentando o melhor de Deus. Está experimentando o bom, o agradável de Deus. Está experimentando a perfeição de Deus. Onde está escrito isso? Romanos 5, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Está escrito o que lá em Romanos 12, 2? Eu vou levar você agora para Romanos 12, 2. Olha aqui, ó. E não vos conformeis com este século, com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa que para você ficar atento, perceber, discernir, ter cuidado, estar equilibrado, estar firme, consciente, você precisa se renovar a sua mente, as suas informações. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Para você vencer esses opositores psicológicos, você precisa, tá aqui, ó, o remédio. Você não precisa de psicólogo, psiquiatra, nem antidepressivo, nem calmante. Você tem isso aqui, ó. Tudo bem que esses remédios de vez em quando
não fica, não usa eles de muleta. Não faz deles o seu fundamento. Entende o que eu estou falando? Então tá aqui, ó. Transformar a vossa pela renovação da vossa mente. É a metanoia. Renovação da mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é a forma de pensar, agir, julgar, escolher e de se comportar. Então, é disso que nós estamos falando. Vamos lá, vamos progredindo. Aí tem o texto de 1 João. Estou falando de não vos assusteis. O texto de 1 João vai nos dizer o seguinte, olha bem, eu já falei aqui que o instrumento contra a vacina contra a ansiedade é a oração e é a renovação da mente. Tem gente que fala, pastor, eu preciso orar mais, eu vou orar mais. Tá certo, o que é orar? Orar é falar com Deus, falar e agir. Ok. Mas, e ouvir? A pessoa, Deus fala comigo e tal. A palavra de Deus para a humanidade está aqui. A palavra de Deus para mim e para a sua vida está aqui. Tudo, a nossa regra de conduta, de fé, de comportamento, de mentalidade está aqui. Então você não quer ouvir o que Deus tem para falar com você? A pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não tem tempo. E aí quem quer saber um pouquinho mais, entra num modo de estudo, de pesquisa. Vai pesquisar, vai estudar, vai mais a fundo um pouquinho. Ouve essa live aí, compartilha essa live aqui. Mas não quer, é chato. Leva muito tempo, pastor. Live de Facebook tem que ser só de 10 minutos só. Tá bom, ok, fica com seus 10 minutos aí. Continua com medo, com pavor, com pânico, tá bom. Ok, eu que sou chato, tá bom. Né? Depois, tá aí de pendurado na corda, tomando remédio de rato, pulando em cima da janela do prédio. Ok, faz isso então. A escolha é de cada um sabe de si mesmo. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então, veja bem, tá aqui, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem o amor de Deus na sua vida sabe muito bem como é que tem que lidar com medo. Medo é natural, medo é normal. Ok, é normal. Com certeza, é normal. Mas você tem logo que reagir. Segundo a Crônicas 20, o rei Josafá teve medo, porém ele convocou, ele fez uma convocação geral para que todos apregoassem um jejum. Foi homem, mulher, criança, velho, gato, cachorro, papagaio, foi todo mundo é num diapasão só. Não tem essa de você estar orando sozinho em casa, bota a família para orar também. Meu filho é muito novinho para essas coisas, tem que poupar ele, poupa nada. Explica do jeito que ele entenda, bota de joelhinho também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ora, e se vários estiverem orando? Primeiro efeito da oração é, e a paz de Deus, a paz, o shalom de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente em Cristo Jesus. Os vossos corações, os vossos sentimentos. Ou seja, coração fala de sentimento e a mente fala de pensamentos. São sentimentos. Eu estou angustiado. Eu estou me sentindo triste. Todo dia agora é igual domingo. Tá ruim. Aqui é uma brincadeira. Mas é. Se todo dia é domingo, então é o dia do Senhor, aleluia. É o dia que vem logo após o Shabat, é o primeiro dia da semana, é o dia que o Senhor ressuscitou. Tá bom, mas veja bem aqui, primeira coisa que o Senhor nos promete na oração é
é o quê? É recebermos paz, calma, equilíbrio, sensatez, controle. A segunda coisa, guardará os vossos corações. O Senhor vai botar um guarda. Qual é o guarda que vai estar de prontidão? É a palavra. Ela vai estar aqui dentro. Inscrita, esculpida, como o Eterno prometeu lá em Jeremias 31. E ele a inscreverei no seu interior, esculpirei. Ela vai ficar esculpida aqui e aqui. Só sai se você quiser. Entende? E aqui, outra coisa, o medo produz tormento. Olha, eu remeto essa palavra aqui lá para a experiência de quem? De Jó. Olha, Jó, tanta gente fala de Jó. Jó era um servo fiel e temente a Deus, é assim que diz a palavra. Mas olha o que aconteceu com ele. Deus era cruel, Deus fez isso, fez aquilo, outro com Jó, e não sei o que. Não foi bem assim. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, que você vai entender toda a experiência de Jó. Tudo. Está aqui, ó. Porque é aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem uma grande perturbação. Aí, ó, estava aqui a brecha. Entende por que João lá fala isso? Entende por que Paulo fala da ansiedade? Está entendendo? O que aconteceu com Jó, a brecha que ele deixou, ele era um cara fantástico, oferecia sacrifício, filho saía, ele estava na adoração, mas ele deixou um cantinho só, foi o suficiente. E mesmo assim, não faltou a graça e a provisão de Deus na vida dele. Porém, Deus teve que fazer um trabalho com ele, o quê? Qual foi a briga? Qual foi a peleja? Qual foi o relacionamento de Deus com Jó? Foi mental. Deus mudou a mentalidade dele. Deus teve que revelar, Deus teve que renovar a mentalidade de Jó. Foi isso que Deus fez. Aí, no final, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele começou a orar pelos outros. E logo quando Jó começa a orar pelos seus amigos, a palavra diz o quê? Que Deus mudou o cativeiro dele. Olha só, mas primeiro mudou o entendimento dele. Entende? Como é profundo esse recado que o Senhor Jesus nos deixou? E nós vamos agora para o quê? É necessário. Então, primeiro o Senhor Jesus diz: vede, não vos enganeis, é necessário que tudo isso que aconteça assim, mas ainda não é o fim. Então vamos ficar aqui em é necessário. Necessário é uma palavra do grego que vem do verbo dei, que significa o quê? Inevitável. Sabe por quê? O que é inevitável em termos da linguagem bíblica? É profético. Ou seja, tudo que acontece está devidamente previsto dentro da cadeia causal de desdobramento dos fatos históricos. Ou seja, Deus já programou para a humanidade e fazem parte de uma série de eventos que vão preparar o cenário, vão preparar o mundo, vão preparar a igreja e o crente para a volta do Senhor. Tudo isso tem um propósito, não é à toa. Então não fica imaginando. Aí ele vem e diz: olha, ainda não é o fim. Essa palavra fim não é uma palavra para se interpretar gramaticalmente, como tudo na Bíblia não é para se interpretar gramaticalmente. Nós sabemos, nós já falamos disso. Isso aqui é óbvio, eu estou terminando, tá? Não sai ainda não.
essa palavra fim não significa, não tem o significado de acabar, de destruir, de deixar de existir. Ah, ainda não é o fim do mundo. Ah, meu Deus, aquelas bobagens. Não é nada disso. A palavra fim, ela nos originais significa objetivo principal. Ainda não chegou o objetivo principal. O fim, telos, ainda não chegou ao objetivo principal. O fim da lei é Cristo. O objetivo principal da lei é nos levar ao Messias. Tá certo? Jesus na cruz está consumado. Também é telos. O objetivo principal. Ele convergiu a lei para ele. Ponto. Acabou a lei? Claro que não. Revogou a lei? Claro que não. Mas a sombra deixou de existir. Porque veio a luz veio, a luz chegou. Então, ou seja, ainda não é o fim, é profético. E nós estamos buscando isso aqui. E eu aqui quero abrir um parêntese, irmãos, porque esse contexto nos lembra também aquele contexto de Pessar. Os irmãos nazarenos vão amar isso, essa live aí. Mas nos lembra o contexto de Pessar, lá de Êxodo. E aquele contexto das 10 pragas. Não existe a palavra vírus na Bíblia. Mas você vai ver o quê? Pestes e pragas. Você vai ver isso. Então, o que está acontecendo atualmente com a humanidade é muito semelhante ao contexto das 10 pragas. E qual é a palavra do Senhor? Vocês têm que sair, vocês têm que se alimentar, vocês têm que buscar o corpo, vocês têm que buscar o sacrifício, o único que pode te garantir, que é o sacrifício do Senhor Jesus, nosso Messias, nosso Salvador, o Cristo. Então, exatamente, ou seja, para aquele pessoal lá no Egito, aquelas 10 pragas gerais, para eles o mundo deles estava acabando. Observem que o povo, os israelitas, que estavam na terra de Goshen, não sofreram os efeitos daquelas pragas. Entende? Aquele que habita no esconderijo do Eterno descansará. E diz do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu confio. Então, você está protegido, guardado. Isso me lembra muito daquele contexto. Me lembra muito. Você está protegido, guardado, para que nenhum mal te aconteça. Experimenta isso. Experimenta. Olha bem, o Senhor, recapitulando aqui, o Senhor, antes de fazer o sermão profético, coisas ocultas, coisas que não se cumpriram nem ainda, não se cumpriram ainda, vai demorar um pouquinho, coisas grandes, porque é para a humanidade, para a raça humana, para o mundo. Antes dele fazer isso, ele olhou para a gente e falou, eu tenho que dar uma palavrinha para esse pessoal aí. Então ele deixou primeiro uma advertência, olhe que não vos engane, não vos enganeis. Vai vir muita gente aí, Primeiro ele sai do templo, largou aquela liderança religiosa para lá. Não estou dizendo para você sair da tua igreja, mas eu estou dizendo para você ficar ligado. Não faça isso, não deixe de congregar. Porém, a falta de você não estar num templo não justifica você não estar adorando o Senhor. Adore. Quando não tinha mais templo, o que Israel fez no exílio babilônico? Os fariseus inventaram a sinagoga, que era, eles entenderam que
era possível adorar a Deus, ser obediente a Deus através da obediência à palavra dele. E tem tudo a ver com tudo. Tem tudo a ver com o que Samuel disse para Saul, com a exortação dele. Tem tudo a ver. Então, se você pode não estar indo, liga a sua TV, bota um louvor, chama a mãe, o filho, o tio, o avô, quem tiver aí junto contigo aí. Faça uma oração, cada um lê um salmo, tem um texto, se alguém tiver um pouco de discernimento, vamos conversar. E ofereçam isso ao Senhor. Então, veja bem, Jesus saiu do templo, você não tem que estar lá, não. Por quê? Porque o melhor dele, ele fez para estar conosco, entende? E far-me-eis, e me construireis um santuário e habitarei no meio deles, betorrando, dentro deles. O santuário está aqui, está aí, e você. Juntos, nós somos igreja, ok, nós somos congregação, a Keila, ok, a Eclésia, ok, está tudo certo. Mas não é motivo para você ficar aí nessa depressão, não é motivo para você ficar aí nessa ansiedade, nesse estado de nervo. Não é motivo para isso. Ocupa a sua mente, esconde a palavra aí, que você vai ver que o poder de Deus vai se revelar na sua vida. Agora eu quero, para encerrar aqui, eu quero trazer esse texto em Apocalipse, que me parece que é muito significativo, que fala da sexta trombeta, Apocalipse 9. Gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui de 13 até 15, depois de 18 até 21. Ok? Então vamos lá. E tocou, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar. Das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Presta atenção. E o número de exércitos dos cavaleiros eram 200 milhões. Agora vai para o versículo 18. Por essas três pragas, aqui se inclui o vírus, por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Olha os três grandes vírus que vêm matando a humanidade: AIDS, Ebola, H1N1 e agora o Covid-19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes. A maneira de agir do vírus é como uma serpente, escondido, no ar, vem pela boca, por objetos, enfim, é vírus. E os outros homens, que eu considero mais grave, os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Olha só, eu estou deixando esse texto para os mestres, para você que está me ouvindo, para uma reflexão. Não é o fim, mas é necessário que essas coisas aconteçam. É profético. Jesus está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra ela possa alcançar aí o seu coraçãozinho, possa te trazido aí um pouquinho de esperança, possa ter te trazido
entendimento. Através desse entendimento é que você está recebendo aí da parte do Senhor Jesus as orientações dele para a tua vida. A minha oração nessa manhã de domingo é que essa palavra ela possa te levantar, ela possa entrar dentro de você, começando com a sua mente, depois passando para o seu coração, para o seu corpo, depois repercutindo na sua família, para curar, para trazer paz, para trazer equilíbrio, para trazer harmonia, a harmonia que foi quebrada, o amor e o entendimento. Que o Espírito do Senhor esteja na sua casa, no seu lar. Como está escrito no Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe sua casa, sua família e sua vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus.